Brenner, de volta ao São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo que você está ouvindo. O Brenner está de saída da Udinese e ele pretende voltar ao tricolor paulista. Logo, essa daqui vai dar o que falar, hein? Crespo quer utilizar Luiz Gustavo na zaga. 155 milhões de reais em vendas de jogadores da base. É pouco ou muito? Alan Franco, zagueiro do São Paulo, ficará livre nos próximos dias e poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Começando pelo Biel, que é um jogador que joga em Portugal, brasileiro, pertence ao Sporting, jogador que foi formado no Fluminense, estava no Bahia, é a maior venda da história do Bahia, inclusive. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Você gostaria que o São Paulo virasse SAF? Eu gostaria, hoje eu sou a favor. É Sabe por quê, Beija? Porque hoje eu analiso da seguinte maneira, eu tinha medo também dessa questão de SAF no São Paulo, mas se a gente analisar, o que tá aí dentro é o errado. Pior que tá, não fica. Não vai ficar pior que isso daí. É o que eu falo do Corinthians também. Eu acho que o Corinthians, eu vou te falar, é uma coisa... Cara, pensa numa desgraça, é o Corinthians. Eu não gostaria que virasse SAF. O problema é que eu não sei se essas coisas, que nem no São Paulo, elas são feitas de forma proposital. Tipo, ó, deixa aí, deixa estourar, deixa dever, pra gente chegar com o argumento seguinte. Não tem saída. Não tem saída. E já tá tudo engatilhado pra uma SAF. Eu falei isso, não falei? A gente conversou sobre isso. Eu, por exemplo, e eu falo, às vezes os caras confundem, você é clubista. Sou clubista porque eu falo que o São Paulo tá caminhando para virar um Corinthians. Nesse sentido. Por quê? Mas o Corinthians deve 2,5 bi, o São Paulo deve 1 bi. Mas o Corinthians começou devendo 500. Sim. 1 bi. É. A gente não pula de 0 para 2. E eu tô vendo o São Paulo sem perspectiva também. E o Corinthians é isso. E aí eu vejo que... Sabe que eu acho que os caras estão sentados ali, ó, vendo o incêndio crescer, pra depois vir com a água, que é o SAF, eu acho. Eu falei isso. Eu tô esperando o Grego aparecer aí, o Marinakis, isso aí, a negociação é assim, você traz o dinheiro, mas eu comando tudo aqui, eu comando, só me dá o dinheiro, porque eu conheço tudo aqui e eu vou continuar. Pra mim, eu tenho essa impressão também. Mas que sempre foi a visão dos clubes brasileiros com os parceiros. Sim, é. É isso. Eu lembro do MSI, o do Alibi falou, me dá o dinheiro aquilo. Ele falou, não, me dá as dívidas aqui. Pra pagar, exatamente. Me dá as dívidas, não, me dá o dinheiro. E os caras veem o parceiro só o dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então a SAF... O meu medo de SAF que eu te falei, eu falo pro Jovem, quem vai comprar? Quem vai negociar com esses caras? Esse é o problema. O problema... Quem vai negociar com esses caras? Aí o Barolo, o Jovem... Sempre tem um interessado, viu? Então, times aí do tamanho do São Paulo, do Corinthians, sempre tem um interessado. Então, mas aí que entra o negócio que o Barolo falou, que é aí que é o meu grande receio. Porque, na minha opinião, quem deixa o circo pegar fogo é porque já tem tudo engatilhado. Com quem? Esse é o meu medo. Esse é o negócio. Com quem? Entendeu? Porque a partir do momento que você que é o dono do negócio, tá vendo, dono entre aspas, vai, você que é o presidente do seu clube, você tá vendo o negócio indo pro saco. E você tá tranquilo, algum interesse lá na frente você vai ter. Porque eu não consigo entender. O São Paulo nessa situação... O Vasco virou uma SAF, olha aí. O São Paulo nessa situação, o cara imitando o Silvio Santos no podcast. Eu não consigo entender. Pra mim não tem
O meu discernimento, ele tá achando tudo normal, que tá tudo bem, que o Zubeldia tá invicto na Libertadores. É o argumento das pessoas. O jogo que perdeu no Botafogo, passa a gente não vale, mas ele tá invicto na Libertadores, porque não perdeu o jogo oficial. Tem gente que se apega nisso, para defender gestão, para defender treinador. Agora, em questão de treinador, eu acho o seguinte, a maior bobagem que eu escutei dos defensores do Zubeldia, que também pode defender, não tem problema nenhum. O Zubeldia tira leite de pedra. Pô, e o técnico do Mirassol? Tira leite do quê? Faz o quê, então? Tira leite de pedra. Que tira leite de pedra, pô? Que leite que o Zubeldia tirou? Exatamente. Que o São Paulo ganhou. Porque tá na Libertadores, classificou em primeiro do grupo, jogando contra o Vento. Aquele time ridículo. Pegou o grupo baba. Naquela Libertadores Nutella, que eu te falei, né? Que a torcida adversária tem mais público jogando fora de casa do que a torcida local. Então elogiavam o Zubeldia por causa disso. Ele joga com muitos desfalques. Sem desfalque também não jogava. Quando o Velho Clube não jogou, Inter de Limeira não jogou. Eliminado com o Paulista. Estava completo. No Paulista. Então ele não mostrou capacidade nenhuma. Só que aí chega o Crespo, vamos supor. O Crespo já mostrou que tem capacidade. O Crespo tem mais história no futebol do que 90% do elenco do São Paulo. 90% do elenco, o Crespo tem mais história no futebol. O Belmonte tem que conversar com ele ajoelhado, perto do Crespo. Olha a comparação de história no futebol que tem um, tem outro. Só que o Crespo já mostrou também que ele cobra. Ele cobra. Ele é um cara que ele cobra. Não é um treinador que amigão, boleirão, katsu. Ele cobra. E a gente sabe que no São Paulo as pessoas não se dão bem com duas coisas: cobrança e crítica. Então eu fico muito preocupado. Elenco, dirigentes, todos. Eles não gostam de cobrança. Eles não gostam de ser cobrados. O São Paulo foi campeão, isso é fato, não é opinião. O São Paulo foi campeão em 2021 com o Crespo. O São Paulo transformou o Campeonato Paulista na Champions League, lembra? Que estourou todo mundo, colocou todo mundo pra jogar. Certo, tinha que sair da fila. Uma fila de 9 anos pro São Paulo é vergonhosa. Saiu da fila. Os jogadores fizeram aqui, ganhamos o título já. Foram eliminados da Copa do Brasil e quase caíram no Brasileiro. Porque estão aqui já. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Você lembra o que aconteceu depois? Tomou de 5 do Palmeiras, e foi ganhar a primeira partida fora de casa na penúltima rodada. Porque os caras fizeram... O Luciano deu uma entrevista, depois que foi campeão e tomou de 5 do Palmeiras, ele falou assim, eu já tô de férias. E ele tava entrando como titular todo jogo e teve coragem de falar isso. 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Já tô de férias. O São Paulo virou um resort? O resort da Barra Funda, muito tempo. que eu chamo há muito tempo. Há muito tempo. O São Paulo perdia clássico na época do Leco, na segunda-feira tinha campeonato de fute-mesa. Na segunda-feira. O regenerativo é campeonato de fute-mesa. Os caras saíam do campo dando risada. Eu falo do Reinaldo. O Reinaldo jogou contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, 11ª derrota do São Paulo, eu lembro até hoje. Eu fui convidado do Mesa Redonda esse dia da Gazeta, tava lá e vendo as entrevistas coletivas, que o jogo acabou às 9 da noite. Passa o Reinaldo, o cara segura ele, Reinaldo, 11ª derrota aqui, mais uma derrota, São Paulo não pegou na bola, não ganhou uma dividida, e aí? Aquele jeito. Não deu, né? Mas vida que segue, vida que segue. É isso. É isso. O São Paulo é um clube vida que segue. Perdeu, ganhou. Vida que segue. Não tem cobrança. É um clube. Se eu sou presidente de um clube, Benja, se eu sou presidente, o meu jogador fala isso, eu tô vendo ele na zona mista falar isso, eu me escondo, pego uma cadeira, quando ele passar eu dou na moleira dele. Ele nunca mais veste a camisa do São Paulo, velho. Que vida que segue o meu ovo. A vida que segue não aconteceu nada com ele. O Rojas, lembra? Aquele que ficou 2 anos encostado com lesão no joelho? Ele voltou. No jogo que ele voltou, São Paulo e Santos, na Vila Belmiro. São Paulo tomando um sapeca de 3-0. 47 do segundo tempo, o goleiro do Santos cai na área. E eu já tô puto em casa. Aí o Rojas conversa com o zagueiro e começa a rir. Eu falei, esse desgraçado tá rindo do quê? Eu tô aqui em casa, puto. Eu já quebrei o controle remoto da net, quando saiu o primeiro gol, joguei na parede. O da televisão, joguei no segundo gol, agora não tem nem controle pra mudar de canal. Esse cara tá rindo do quê? Aí eu falei, bom, o presidente vai dar uma dura no cara, né? Isso é desrespeito com a torcida, cacete. O cara tá dando risada. Passou 2 dias, ele tava postando stories no ônibus do São Paulo, cantando musiquinha em espanhol. Ele, não sei mais quem. Se eu fosse... Esse é o reflexo do São Paulo na última década, é isso? É isso. Mas isso é culpa de quem? De gestão, que não tem comando. Não tem comando. Tenho muita opinião para falar do Crespo. As informações que a gente tem são: o Crespo foi campeão paulista, com um elenco mais limitado ainda, sem tanto recurso, não tão bom quanto o de hoje, e joga de um jeito que eu acredito que seja um jeito legal desse elenco jogar. A gente consegue falar mais que isso? Não. A gente vai ter que esperar o homem chegar, o homem colocar a molecada em campo, e aí durante os jogos a gente vê o jeito que ele pensa.
O Sim. Crespo vai mudar a cara do São Paulo para ser São Paulo campeão de tudo? Não, não vai. Mas até onde eu sei, e eu sei pouco do Crespo, até porque na época que o Crespo estava no São Paulo, nem futebol eu via mais. Voltei a ver futebol de um tempo para cá. A gente vai ter que esperar e o Crespo vai ter que começar a trabalhar em cima desse grupo. Os times do São Paulo é esse. Sim, Não sim. vai esperando que vai amassar os caras. Não vai. Vai ser esse esqueminha certinho, bonitinho, conseguindo as vitórias. É o que tem para hoje. Então vamos esperar o homem chegar, começar a trabalhar, com o decorrer dos jogos, ver mais ou menos o jeito que ele pensa, ver se ele dá uma mudada, uma adaptada, porque era a única coisa que a gente pedia do Zuba, uma leitura melhor de jogo e fazer o que o jogo pedia. Mas, de novo, não dá para tirar muito porque era outros jogadores, outra época. Agora, ele era outra experiência, ele já passou em outros lugares, ganhou outros títulos, está mais experiente, vai assumir um elenco melhor, então é diferente. Mas a gente vai tentar ali ver um pouquinho do Crespo. Eu vi um cara no Twitter falando hoje que ele mete 3-5-2 geral no mano a mano, que é difícil pra caramba, e ele sabe fazer o jogo ficar difícil e tal. Eu falei, então, bom, se ele conseguir fazer isso com os moleques no mano a mano, deixar Enzo no mano a mano, o Cedric no mano, os dois volantes, todo mundo no mano, sei lá. Ô, Wilson, eu vou pôr uma pergunta aqui do André Magalhães, que eu acho que é mais ou menos para completar a do Matheus Ferreira. Eu acho que a pergunta é se o tempo de pausa dá para esperar que o time evolua alguma coisa. Dá pro Crespo já tentar iniciar um padrão de, tipo, você vê que aconteceu alguma coisa ali, ou ainda não vai dar tempo de ver um São Paulo um pouco diferente. Eu acho que esse é o ponto. Esses 15 dias, se ele gosta já do 3-5-2, se esse elenco nosso é bom no competitivo no 3-5-2, a gente vai ver aquele 3-5-2. A pergunta é, as peças que ele vai escolher para iniciar os jogos, o jeito que ele vai jogar e como ele vai fazer essas peças se adaptarem. Porque assim, vamos lá. Sim. Se aquele corte do Twitter é verdade e ele deixa os caras no mano a mano, pô, o Oscar já vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu não imagino o Oscar conseguindo ficar no mano com o volante o tempo inteiro. O Luciano também não é o cara do mano a mano, então ele já vai ter que adaptar umas cabeças ali. E aí a gente vai ver como ele se porta, né? Vamos ver qual é a cara que ele vai dar pro time. Mas já vai dar para ver alguma mudança? Cara, melhor que esse 4-2-4 do Zubeldia, que ele tomou uma massa para Mirassol e Vasco, dá muito. Vai dar uma diferença, tipo, mano, cabulosa. Em 15 dias, a gente vai ver um time um pouco mais defensivo, um pouco mais coeso, mais competitivo, não tão exposto, com o Maia de volta, a Alisson bem, eu não sei se o Marcos Antônio já vai estar de volta, enfim, já vai dar para ver uma diferença. Aí a gente é só esperar o que o homem traz para nós, mano. Começando pelo Biel, que é um jogador que joga em Portugal, brasileiro, pertence ao Sporting, jogador que foi formado no Fluminense, estava no Bahia, é a maior venda da história do Bahia, inclusive, 6 milhões de euros mais 2 milhões de euros por objetivos. O Corinthians, o São Paulo e também o Atlético Mineiro e o Vasco, ou seja, os 4 grandes do futebol brasileiro, fizeram já propostas pelo Biel. O Biel, que repito, era do Bahia, foi contratado pelo Sporting em janeiro, não funcionou muito, então o Biel tem 4 propostas de empréstimos, propostas praticamente equivalentes. O jogador tem a preferência, sim, mais por São Paulo ou Atlético Mineiro, apesar de as 4 propostas estarem em cima da mesa. E o Sporting prometeu que até a semana que vem dá uma resposta se libera o jogador por empréstimo. E daquilo que eu tenho percebido aqui, até como não é um jogador que vai ser muito aproveitado ou que não foi muito aproveitado, o caminho mais natural é voltar por empréstimo para o Brasil. Então coloco tranquilamente aqui São Paulo e Atlético à frente nesse momento de Corinthians e também do Vasco. Biel, que você falou que é bom de bola. Muito bom jogador, atacante, estava no Bahia ano passado, jogador rápido, jogador que funciona muito hoje. Corinthians e São Paulo precisam de jogadores assim.
É um jogadorzaço, cara. Faz gol, é muito Eu acho que bom o jogador. Richard Rios também tem dias contados no Palmeiras. Mas né? não pro Porto, é jogador para ir para um clube maior. Não vai pro Porto, não. O Richard Rios, pelo que faz na seleção colombiana e pelo que faz no Palmeiras, é jogador. É que o Porto, às vezes, o Benfica é uma escada. Mas esse jogador é jogador, para mim, Sei. a impressão que eu tenho é de que já pode Passar pensar numa liga maior. Ele é muito bom jogador, craque. E sobre o Biel, até estava conversando com um dos representantes dele ontem, vai haver uma reunião, Frederico Moraes, vai haver uma reunião ao longo do dia entre o Sporting e o staff para entender o que o Sporting quer. O Sporting topa emprestar, se topar emprestar vai escolher entre o Vasco... Não deu certo lá? Não deu certo, foram 7 jogos só nesses primeiros meses. Como o Souza lembrou, ele fez 2 grandes temporadas no Bahia, 24 e 23. Foi comprado pelo Sporting, mas, cara, tá difícil jogar no Sporting. O Sporting tem um time arrumadinho e ele não se adaptou. Então aí agora as pessoas esperam para saber se o Sporting topa emprestar ou se só aceita vender. Se quiser vender, o mercado vai restringir. Se quiser emprestar, esse é o ponto. 6 milhões de euros dá 6 vezes 7. 36. 36, quase 40 milhões. Fora que o cara vai ganhar. Acho que é muito dinheiro, assim. Fiz por 6, fiz por 6, não fiz por 7, não. Então, eu acho que é difícil você ter essa parada aí. Amanhã. Que eu queria trazer para você é a respeito das vendas dos jogadores do São Paulo Futebol Clube. Com a venda do Matheus Alves, o São Paulo bate a meta de vendas estipulada para a temporada, que era cerca de 155 milhões de reais. Ainda deve cair nos cofres esse ano a compra do Rodrigo Nestor, o Bahia, que já tem conversas com o São Paulo para a contratação do jogador em definitivo. E o São Paulo vai receber uma boa bagatela pela venda do Rodrigo Nestor. Mas a pergunta que eu faço a todos vocês, será que os valores dos jogadores da base que vêm sendo negociados, que o São Paulo vem vendendo, têm sido valores consideráveis? Vamos lá. William Gomes, 54,5 milhões. Matheus Alves, 37,9 milhões, né? 37 milhões e 900 mil, ok? Ângelo, 32 milhões. Michel Araújo, 17 milhões. Nestor, 9 milhões. Wellington Rato, 5 milhões. Eric, 1 milhão. E Marquinhos, 6 mil pelo mecanismo FIFA. Você acha que esses valores dos jogadores da base do São Paulo são valores consideráveis nas vendas? Essa é a pergunta que eu faço para você. Só lembrando que o Palmeiras fez a venda de 3 jogadores da sua base, por 1 bilhão de reais. Vou repetir. O Palmeiras vendeu 3 jogadores que subiram das categorias de base, foram para o profissional, obviamente, por 1 bilhão de reais, ok? Então, eu fico aqui querendo saber a sua opinião, deixe seus comentários aqui a respeito das vendas dos jogadores da base do São Paulo. Vamos falar agora do técnico Hernan Crespo. Pois é, o Crespo já está dando indícios e conversas, avisando a galera da diretoria do São Paulo que vem com apetite de títulos. Técnico Hernan Crespo já está morrendo de vontade de treinar o São Paulo e diz que chega para brigar por títulos, que quer fazer esse São Paulo voar. Ele entende que este, conjunto de jogadores que o São Paulo tem é muito melhor do que o anterior que ele tinha e que, sem dúvida nenhuma, a capacidade desses jogadores fazendo bons treinamentos, boas adaptações, poderão render muito mais ao São Paulo, inclusive entrar na briga por títulos. Então, Crespo chega, acho que chega. Mas aí tem um detalhe, lembra que eu falei Crespo? Não inventa! Pois bem, o Crespo também, ele já admite em utilizar o nosso Luiz Gustavo na zaga. Apesar que o cara tem contrato com o São Paulo, renovou, o que vai fazer? Vai ter que utilizar o jogador. Eu não acho uma ideia ruim se der certo.
porque volante, para a idade dele, não dá mais. Embora eu também acho que na zaga é muito perigoso, porque ele é um jogador muito lento. Ele demora muito para dominar a bola, virar o corpo e tal, ele pensa muito. E na zaga você não pode vacilar. Recebeu a bola, dependendo de como tiver o jogo, você já tem que dar chutão para frente, dar o passe, enfim, ser muito rápido. Eu acho, na minha opinião, o Luiz Gustavo muito lento. Mas essa é uma conversa, quem trouxe essa informação foi o blog do São Paulo, a respeito de ele ser utilizado, né, na zaga. Eu não gosto muito dessa ideia, não. Não sei se você gosta ou não, mas eu não gosto, ok? Mas Brenner, de volta ao São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo que você está ouvindo. O Brenner está de saída da Udinese e ele pretende voltar ao tricolor paulista. Lógico que ele vai ouvir propostas de outros clubes, mas ele mesmo, da sua boca, já disse que se for para voltar, ele pretende vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Agora, eu acho um pouco difícil porque ele é centroavante, né? Não sei se a diretoria vai ter esse interesse. Agora a diretoria já contratou o Dineno, né? Eu acho difícil, porque na cabeça da diretoria, a diretoria quer 2 pontas e um meia agora. Cada hora a diretoria fala uma coisa. Então, na cabeça da diretoria, quer contratar 2 pontas e um meia. Eu acho que isso também pode ter sido uma conversa que deve ter tido com o Crespo, e isso pode ter sido também uma ideia do Hernan Crespo também de trazer 2 pontas e um meia, e não da diretoria essa ideia, né? Porque mudou a ideia e a filosofia de contratação de jogador. Não sei, eu não sei se o Brenner poderia ser utilizado como ponta ou não. Eu confesso que eu não tenho acompanhado o Brenner na Udinese, não acompanhei ele em nenhum outro clube no exterior, mas você pode comentar aqui comigo se ele joga de ponta ou não, se já chegou a jogar de ponta. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, tá ok? Mas o Brenner é um grande jogador, eu investiria na contratação dele, tá ok? Vamos lá! E agora, a última informação, não menos importante, o zagueiraço do São Paulo, o melhor zagueiro do São Paulo, na minha opinião, da frente de Arboleda, de qualquer outro jogador ali na zaga, na linha defensiva, Alan Franco, ficará livre nos próximos 10 dias e poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do país. As informações é de que o Alan Franco já tem salários acertados com o São Paulo na renovação e uma compensação financeira também. Isso está apalavrado segundo a diretoria do São Paulo. Mas quem conhece a diretoria do São Paulo, é bom ficar de olhos abertos, porque daqui 10 dias Alan Franco pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E aí mora o perigo de a gente perder um grande zagueiro. Eu espero que a diretoria do São Paulo não cometa essa gafe, ok? Meus amigos...